Discipulado Dinâmico, capítulo 6, Fatores motivadores ao trabalho de aconselhamento. Sexto fator, ensinar de maneira eficiente. Um ensino e instrução eficientes têm papel vital na motivação do novo crente. Não é meu objetivo estender-me sobre a metodologia de uma instrução eficiente, mas apenas indicar algumas ideias práticas para se conseguir uma motivação melhor e uma instrução mais adequada no aconselhamento de novos crentes. Essas ideias, embora não esgotem o assunto, são extremamente importantes, como já comprovei em meu próprio ministério de discipulado, com crentes de todas as idades. Primeiro, preparar cuidadosamente o que vamos ensinar. Isso é essencial para a fase programada do contato pessoal. No capítulo 7, examinamos esse tipo de trabalho mais detalhadamente. Um princípio básico de planejamento de aula diz que são necessárias 3 horas de estudo e a preparação do dobro do material que estamos pensando em apresentar para uma simples aula de meia hora. Preparando-nos assim, teremos mais confiança e estaremos mais aptos a responder às perguntas que possam surgir. Um problema que aparece frequentemente em meus seminários de preparação é como devemos responder às perguntas. As aulas de aconselhamento do apêndice são programadas de modo que obtenhamos mais conhecimento sobre uma certa lição do que o que vamos apresentar. Essa providência deve solucionar 90% da questão das perguntas. A prática nos fornece respostas para 9% delas, mas sempre haverá algumas a que não saberemos responder. Uma boa preparação também nos ajuda a conquistar a confiança da pessoa a quem estamos aconselhando, e as vantagens disso são mais que óbvias. Veja a análise da questão da credibilidade que fizemos no capítulo 5. 2. Aplicar o ensino especificamente à vida do indivíduo que estamos aconselhando. É preciso um certo esforço para se fazer isso de forma eficiente, mas tal medida aumenta bastante a possibilidade de que as transformações ocorridas no novo crente sejam mais duradouras. Geralmente é bem fácil apresentar as verdades e princípios da Palavra de Deus à medida que as estudamos. Contudo, fazer a aplicação deles à nossa vida já é um pouco mais difícil. E mais difícil ainda é fazer sugestões para a aplicação deles à vida daquele a quem estamos aconselhando. Se não conseguimos conhecer bem a pessoa com quem lidamos, não entenderemos bem seus problemas e dificuldades, para que sejamos capazes de aplicar esses princípios à sua vida. A verdade de Tiago 1, verso 22, aplica-se a esse caso. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Procuremos evitar ensinar coisas que não irão aplicar os princípios da palavra de Deus à vida do novo crente. Lembremos-nos da mensagem de Hebreus 5, 11 a 14. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal.
3. Aprender a discernir as reações do novo convertido durante a aula de aconselhamento, sejam elas verbalizadas ou não. Para isso, é necessário que sejamos bons ouvintes. As reações verbalizadas constituem-se um bom indício de como o novo crente está entendendo aquilo que estamos lhe ensinando. Ele pede que esclareçamos melhor as verdades espirituais mais importantes que estamos lhe apresentando. Sente-se frustrado quando tem de fazer a aplicação delas à sua vida, como costumamos sugerir? Revela certa incapacidade de compreender algumas das verdades mais básicas da fé? Essas e outras indicações que ele nos dá sob a forma de discussões e perguntas devem abrir nossos olhos para vermos quais são os aspectos de nosso ensino em que temos sido menos eficientes. As reações são verbalizadas. Não verbalizadas são indícios pelos quais podemos reconhecer as áreas problemáticas para o novo crente. Coisas tais como constrangimento, nervosismo, ruborização, tensão, evasão, mudança de assunto, etc., revelarão claramente as áreas de problema para o aconselhamento. Ao perceber isso, poderemos começar a concentrar nossa atenção nos problemas básicos e nos mal-entendidos que ele possa ter. Nossa habilidade em discernir tais áreas contribuirá grandemente para aumentar a nossa credibilidade aos olhos dele, e muito fará no sentido de motivá-lo a um verdadeiro crescimento espiritual. 4. Dar tarefas bem definidas que estejam ao seu alcance. Nada é mais frustrante, desanimador e paralisante para um novo crente do que encontrar problemas nas tarefas que lhes são designadas. Isso é ainda mais sério quando se trata de tarefas para o estudo pessoal. Para se evitarem mal-entendidos no trabalho de aconselhamento, é bom dar tarefas bem definidas e escrevê-las para ele. Isso pode ser trabalhoso, pois é bem mais simples dar tarefas generalizadas. É importante também dar trabalhos que estejam ao seu alcance. O novo crente ficará desanimado se não conseguir realizar as tarefas que lhe forem passadas. Devemos levar em consideração as variáveis do aconselhamento. Sobretudo, sejamos justos e fiquemos dentro da realidade. 7º fator: esperar resultados. É importante criarmos uma atmosfera de expectativa para obtermos mais motivação no trabalho de aconselhamento pessoal. Nossa atitude tem muita importância na criação desse tipo de atmosfera. Será que realmente esperamos que o novo crente cresça e se desenvolva, tornando-se um membro efetivo do Reino de Deus? Nossa atitude ajudará bastante no sentido de motivá-lo a desenvolver-se. Se na verdade não esperamos que ele cresça e se torne frutífero na obra, é mais provável que ele não cresça. Vejamos a atitude de expectativa demonstrada por Paulo em Romanos 15, verso 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Jesus também esperava que seus discípulos se tornassem eficientes e frutíferos no serviço do Senhor. Tanto esperava que chegou a ponto de arriscar o futuro da igreja na fidelidade deles. Em Mateus 4, verso 19, ele disse o seguinte: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E em João 15, verso 16, ele afirma: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. É importante que esperemos resultados no trabalho de aconselhamento. E essa expectativa não deve ficar na mera atitude,
mas deve traduzir-se em ação. Devemos dar ao novo crente responsabilidades que o forcem a empenhar-se no trabalho e a buscar o auxílio divino. Já aprendi que o melhor modo de agir no aconselhamento é, entre aspas, empurrar o novo crente para que se desenvolva o mais depressa possível e ao máximo que puder. É melhor errarmos por dar responsabilidades demasiadas ao crente do que errarmos por dar de menos. As responsabilidades servem para criar um espírito receptivo ao ensino. Deixe-me dar um exemplo dessa verdade. Quando eu trabalhava com a cruzada estudantil e profissional, descobri que os grupos esquerdistas das universidades usavam um determinado método de instrução. Quando uma pessoa queria unir-se à organização, eles a submetiam a uma espécie de teste, dando-lhe alguns exemplares de literatura doutrinária e mandando que fosse a certo local para distribuí-la. Só que não diziam ao novo recruta que o local escolhido era um ponto de encontro de grupos estudantis da extrema-direita. É desnecessário dizer que ali um novo membro era atacado verbalmente de toda maneira. Quando regressava ao grupo esquerdista, derrotado, humilhado, mostrava-se bem mais maleável. Após uma experiência dessas, ele se mostrava mais disposto a ouvir o que queriam ensinar-lhe acerca do modo como deveria enfrentar o problema no futuro. Muitas vezes coloca o novo crente em situações em que seja verbalmente atacado, para que volte com um espírito mais disposto a aprender. Raramente isso resulta em desânimo por parte dele. Em vez disso, motiva-o a aprender mais e mais. Prepare-o, ponha-o a trabalhar e fique a esperar os resultados.